Queridos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cepô e hoje, terça-feira, 6 de abril de 2021, está começando o devocional. A mensagem a meditar se encontra em João capítulo 15, versículo de número 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A temática da devocional desta manhã é há vagas, ou ainda há vagas. Imagine uma grande empresa, um grande empresário que abriu uma ou umas vagas, e estas vagas elas têm finalidades, exigem qualificações. Imagine um empresário que abriu uma vaga cujas características exigidas são as de um engenheiro civil. De maneira nenhuma, a contratação de um arquiteto aproxima, mas, por exemplo, um mecânico ou um engenheiro automotivo, em nenhuma hipótese essa função irá ser preenchida por outras vagas, porque elas são finalidades de um engenheiro civil. Então, imagine o que é a obra de Deus. A obra de Deus é uma grande obra, o reino de Deus, e as vagas estão abertas e disponíveis. Imagine, por exemplo, uma vaga de profeta, lá na época de Elias. Elias, um grande homem de Deus, respeitado, considerado, mas chega um momento em que Deus precisa promover Elias aos céus. Na promoção de vagas, surge vaga. No surgimento de vagas, aparece Eliseu, homem preparado, capacitado pela escola de profeta, e esse homem automaticamente é escolhido para a função de sucessão de Elias. Uma outra vaga, Davi, uma realeza importante em Israel, chega o momento da sua promoção aos céus. Está Salomão, homem preparado para sucedê-lo. Jesus também está na terra, trabalhando, cumprindo a programação, cumprindo aquilo que lhe era cabível fazer. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E aí, Jesus está na terra. Jesus chegou a hora de ele ir para o céu. Mas lá estavam os discípulos, estavam os profetas, para assumir a função. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. E ele pergunta por 3 vezes: tu me ama, Pedro? E por último ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, a obra de Deus não fica vacante. Quando Deus promove alguém, é porque já existe alguém para esta função. A obra de Deus não fica no prejuízo. Lembro de uma certa feita, lá em Mateus capítulo 9, quando Jesus olha para uma grande seara, e a seara estava madura, e aí Jesus ele olha para aquela situação e diz: a seara realmente é grande, e poucos são os ceifeiros. Veja bem que lá Jesus falou que estava faltando ceifeiros. Ele não disse que estava faltando gerente, que estava faltando administrador, que estava faltando o dono da seara, mas ele disse que estava faltando ceifeiros. E aí ele diz: rogue, portanto, ao Senhor da seara para que ele envie mais trabalhadores para a obra. E aí, quando nós chegamos aqui no capítulo 15 de João, e o versículo 16, vai nos dizer: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então veja, o Senhor, sabendo, conhecendo a obra, Ele escolhe a mim, chama você, chama cada um de nós para a sua obra.
E saiba de uma coisa, que quando um contratante, ele contrata alguém, é porque tem uma vaga disponível com aquelas especificidades, com aquelas qualificações para o desempenho de uma função. Então, quando Deus chamou você, quando Ele escolheu você, é porque Ele viu em você capacidade, viu em você potencial para desenvolver e fazer uma grande obra na terra. Talvez você possa até entender e pensar que não tem as qualificações, mas eu quero que você compreenda que Deus não erra. Ele chamou você para uma grande obra e agora cabe a você compreender a função que Ele tem para você. Às vezes nós nos confundimos porque nós olhamos na seara e queremos optar, queremos escolher a função que vamos exercitar. Mas o Senhor da seara, Ele sabe do ponto carente e do propósito pela qual Ele te contratou. Como saber que estou na função certa, no lugar certo? Isso é muito simples. Jesus, quando estava lá em João capítulo 4, quando ele estava às margens do poço de Jacó, com aquela mulher samaritana, e os discípulos chegam à tarde, e eles veem Jesus com uma satisfação enorme no rosto, ministrando para aquela mulher. E os discípulos olham para um e o outro e perguntam: quem foi? Será que ele almoçou? Será que alguém trouxe comida para ele? Jesus olha para os discípulos, conhecendo seus pensamentos, e diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, no chamado de Deus, no ponto que Deus, estamos no ponto que Deus nos quer, esse trabalho pode até cansar o nosso corpo, mas ele vai nos trazer satisfação na alma, no espírito. Nós vamos dormir, mas nós vamos dormir felizes, satisfeitos, realizados. Se o trabalho está te trazendo estafa, saiba que você, por certo, está desempenhando a função no lugar errado. Você precisa se achar no corpo de Cristo. Você precisa se achar nesse grande empreendimento de Jesus na terra. Você precisa se achar. Quando você se achar, você pode até cansar o corpo, porque cansa mesmo, mas você, ao dormir e acordar, você estará pronto para novamente voltar a fazer a grande obra. Entenda isso, Deus tem uma obra específica para você. Não é você que escolhe, porque foi Jesus quem vos escolheu. Não foste vós quem me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Ou seja, Ele designou a função para você exercer. Ele designou a função, o lugar onde você precisa estar. Se você estiver em outro lugar, o lugar que o Senhor te chamou está vazio, está tendo prejuízo na obra. Você precisa despertar e acordar e estar no lugar que você foi designado para fazer, porque há um lugar vacante. Se você não está no lugar, está vacante, está vazio o seu lugar e a obra está sofrendo prejuízo. Portanto, desperte, porque aquele que te escolheu e te designou, ele espera frutos de você, porque ele diz: para que vades e deis frutos. Como saber que você está no lugar certo? Quando você estiver no lugar certo, você vai estar realizado, vai estar feliz e vai prosperar, porque você vai estar plantado como as margens de um rio, as margens de um ribeirão, onde você vai crescer, você vai fortalecer, e isso entra aqui a prosperidade. Você vai dar fruto na estação certa e tudo que você fizer prosperará. E a última parte do versículo diz: e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Louvado seja Deus para todo sempre. Fica com essa palavra, procure o seu lugar e frutifique para a glória de Deus.